Olá! Hoje eu vou corrigir com vocês um exercício sobre classes e objetos, sem falar ainda sobre encapsulamento. A ideia é criar uma classe para representar a média de um semestre de um aluno de uma disciplina, e esse aluno vai ter 3 avaliações no semestre, que eu vou representar por meio de um vetor de notas. A partir da média, é possível saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Para ser aprovado, a média dele deve ser maior do que 5. Bom, a ideia é pensar em quais atributos e quais comportamentos essa classe precisa ter. Bom, primeiro vamos definir o nome da classe. Eu vou nomeá-la como média aluno. Poderia ser média, poderia ser aluno. Atributos que essa classe vai precisar, eu vou definir aqui um atributo chamado nome do aluno, que vai ser do tipo string, e um vetor de notas do tipo float, para guardar as 3 notas desse aluno. Bom, quais métodos essa classe vai ter? Ela precisa de um método para calcular a média do aluno. Esse método ele vai ter a seguinte assinatura: public, float, que é o tipo de retorno, calcular média. O que esse método vai fazer? Vai calcular a soma, vai dividir por 3 e vai retornar a média calculada, por isso que ele retorna um float. Nós vamos ter também um segundo método que vai ser o verificar situação. Então a assinatura dele vai ser public, ele vai retornar uma string que vai ser string indicando a situação do aluno, aprovado ou reprovado. E o nome dele vai ser verificar situação. E nós vamos ter aqui um terceiro método, que vai ser o método imprimir, que simplesmente retorna uma string com o nome do aluno e com as 3 notas dele. Vamos para a implementação? Eu vou aqui criar um projeto novo, chamado média aluno. Como nós vamos ter que ter uma classe chamada média aluno e uma classe para representar a aplicação, aqui no item criar classe principal, eu já vou redefinir essa classe para app média aluno. E aí dentro do projeto a gente cria a classe média aluno. Finalizar. Então temos aqui a nossa classe, que vai ser a classe da aplicação, que a gente vai trabalhar nela já já. E aqui no projeto, dentro do pacote média aluno, nós vamos criar uma nova classe. Essa classe vai chamar média aluno. É nessa classe que nós vamos definir os dados de um aluno. Então, ela vai ter aqui os atributos. Vai ser um string, nome do aluno, e vai ser um float, vetor notas. Bom, vamos criar aqui os métodos da classe. Quais métodos ela vai ter? Um método public, que retorna um float chamado calcular média. Bom, aqui eu já vou colocar aqui o return e vou pôr um valor qualquer, só para ele não ficar, o método não ficar acusando nenhum erro. Eu vou definir aqui um float, que vai ser a média, que a gente vai calcular. E vamos definir aqui um for, que vai iterar sobre o vetor notas. Então, esse for vai ter aqui um int i, iniciando em 0, enquanto o i for menor que o vetor notas.length e mais. Aqui, média vai acumular, então, mais igual, a gente tem que inicializar a média como é um acumulador com 0, mais igual o vetor notas da posição i, ou seja, fiz o somatório aqui das 3 notas. Bom, o que eu vou fazer agora? Tenho as 3 notas já? Tenho na variável média, então vou usar essa mesma variável para fazer o quê? Fazer com que a gente tenha lá o somatório que está na variável média e vamos dividir pelo total de elementos dentro do vetor, pelo total de notas, né? Então, notas.length, ou seja, pelo tamanho do vetor, que vai ser 3. E a gente retorna quem? A própria média. Tá? Aqui a gente pode usar também o operador divisão igual. Segundo método vai ser um public, retornando uma string, verificar situação. Como que a gente vai verificar a situação? Eu vou ter que saber qual que é a média desse aluno para verificar a situação. Então, eu vou fazer aqui um if, indicando da seguinte forma. Antes de fazer o if, eu vou criar aqui uma string que vai ser o nosso retorno. Então, vai ser string saída, que vai ter lá o valor da situação. Eu já vou deixar um return
saída aqui para não ficar acusando o erro no método. Então, ó, para verificar a situação, eu vou precisar checar a média. Então, eu vou chamar aqui o método calcular média. Se ela for maior ou igual a 5, a saída aqui vai receber o seguinte dado: aluno aprovado, média, e vou aqui inserir a média do aluno. Para eu representar a média aqui, eu tenho que chamar novamente o método calcular média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável do tipo float, chamada média, que vai receber o calcular média. Então, foi lá, acessou o método calcular média e pegou a média calculada. E aqui eu imprimo mais média. Else, qual é a outra situação que o aluno vai poder ter? É uma situação de reprovado. Então, vou copiar e colar aqui a string. Aluno vai estar reprovado e a média dele mais média. E no final a gente retorna a saída. O próximo método que nós vamos criar vai ser o método imprimir. Então, vai ser um public string imprimir. Esse método vai imprimir, então vai dar um return aqui do quê? Do nome do aluno, mais nome, mais barra invertida n, para pular uma linha, as notas que esse aluno tem. Bom, mas quais são as notas? Essas notas estão dentro de um vetor, certo? Bom, eu posso fazer aqui dentro do método imprimir uma estrutura que percorra o vetor notas, certo? E faça a impressão de cada uma dessas notas. Ou posso fazer um método que retorne uma string com essas notas. Então eu vou optar pelo método public string, vou chamar ele de mostrar notas. Sempre que eu quiser mostrar as notas, eu chamo esse método mostrar notas. Então ele vai ter aqui um for. Aqui, vou criar aqui novamente uma string saída, saída mais igual a notas.i. Isso aqui já resolveria. E aí a gente dá um return na saída. Só que eu queria mostrar assim, ó, eu quero mostrar nota 1, qual que é, nota 2, qual que é, nota 3, qual que é, e assim sucessivamente. Então vamos melhorar um pouco essa string de saída. Vamos acrescentar aqui nota mais i mais 1, mais 2 pontos. Então o que nós fizemos aqui? Na string saída, nós concatenamos a nota 1 e o valor dela, depois a nota 2 e o valor dela, depois a nota 3 e o valor dela, e como só tem 3 notas nesse vetor, encerra. E aqui, no método imprimir, nós chamamos o método mostrar notas. Bom, nossa classe já está praticamente pronta, a classe de dados. Agora vamos para a classe de aplicação. Aqui na classe de aplicação, eu vou definir aqui o scanner entrada. Vamos fazer aqui o import do scanner. Eu vou definir aqui uma solicitação para o usuário. Digite o seu nome. Antes disso, nós vamos criar o objeto, criar uma instância da classe média aluno, ou o objeto da classe média aluno. O tipo vai ser média aluno, vou chamar de aluno, igual a new, média, aluno, chamando o construtor da classe aluno. Ao fazer isso, nós temos um objeto que é do tipo média aluno, e a partir daí eu consigo acessar os dados desse objeto, que é nada mais do que o nome e o vetor de notas desse aluno. Bom, então, aluno, ponto, a propriedade, né, ponto, o atributo nome, vai receber o entrada, ponto, next line. E aqui, digite as 3 notas do aluno. Vou solicitar as 3 notas do aluno. Para solicitar essas 3 notas, eu vou fazer um for. Poderia usar cada uma entrada, mas eu prefiro fazer dessa forma.
aluno.notas da posição I vai receber uma entrada.next float. E aí a gente preenche o vetor notas. Poderia aqui criar uma variável vetor do tipo float para poder armazenar primeiro essas notas aqui e depois associar. Aluno notas recebe essa variável vetor. Seria uma outra forma. Bom, então até o momento a gente já inseriu os dados lá. Agora nós vamos chamar o método para calcular a média e o método para verificar a situação do aluno e depois o método imprimir. Então, vou imprimir aqui, deixar uns espaços só para ficar bonitinha a nossa impressão. E vamos chamar aqui média do aluno, mais objeto aluno, ponto, o método calcular média. Bom, o que eu vou imprimir agora? Vou imprimir a situação do aluno, mais objeto aluno, ponto, método, verificar situação, que retorna uma string. E vamos chamar o método imprimir. Dados do aluno mais aluno.imprimir. Vamos testar? Então, vamos executar. O aluno vai ser a aluna Maria e vamos digitar a nota. Primeira nota 10. Foi lançada aqui uma exceção, porque o que aconteceu? O vetor notas, lá na classe média aluno, é apenas uma referência. A gente não deu o new nele ainda, em nenhum lugar. Então aqui, nós vamos colocar, antes de usar o objeto aluno.notas, antes de fazer a chamada, né, do atributo notas, eu vou fazer aluno.notas igual a new float de 3. Instancio o vetor notas. Então, ao executar, a aluna vai ser a Maria, primeira nota 10, segunda nota 5 e terceira nota 9. Se a gente analisar aqui, a média desse aluno vai ser 8, a situação desse aluno vai ser aprovada com a média 8, e os dados do aluno vai ser o nome Maria, nota 1, 10, nota 2, 5, nota 3, 9. Ficou bem feinha aqui a nossa impressão, né? Então vamos voltar lá na nossa classe e vamos melhorar um pouquinho essa impressão. Aqui, ó, no imprimir, nós vamos concatenar aqui com barra invertida N. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma setinha para cada nota. Já vai ficar bem legal a impressão. Vamos executar. Então vai ser a Maria, nota 10, nota 9 e nota 9. Olha lá como ficou. A média dela foi essa. A situação é aprovada e as notas 1, 2 e 3 estão aqui. Vamos executar uma situação onde vai dar reprovado. Então, vai ser a Maria, as notas vão ser 5, 3,5 e 2. Então, 5, 3,5 e 2 vai dar 3,5 de média. Situação reprovado. Dados do aluno, nome Maria e as notas que a Maria tem. Bom, pessoal, então essa foi a correção desse exercício. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tem outros exercícios da aula para fazer. Tentem fazer e tirem suas dúvidas. Se puderem, curtam lá o canal Se Abriu Tech e se inscrevam também. Até a próxima!